E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Albi e você está no canal Pouco Tempo. E hoje, nas quartas-feiras, eu tenho aqui buscado trazer para vocês uma introdução à filosofia. Então, aprendendo um pouquinho a respeito dos primeiros filósofos. Então, aqui é uma construção, uma narrativa histórica e o que eles diziam. E hoje nós chegamos na sofística e nos sofistas. O que é isso, né? Quem são esses filósofos e o que eles diziam. Então, aqui ainda nós estamos naquele período quinto século, quarto século antes de Cristo, antes de Sócrates. São os filósofos conhecidos como pré-socráticos, e aí a influência deles e o que eles produziram. E hoje nós chegamos nestes que são os sofistas. Eles, para você poder entender, antes de começar, né, que é bom, gostaria de pedir a você que se inscreva nesse canal, por favor, me ajude aí nessa caminhada, assista o vídeo até o fim. Eu tenho outros vídeos aqui, falo muito sobre teologia, tenho vídeos de segunda a sábado. A terça, quarta e sábado são vídeos maiores, onde eu trago algumas coisas. No sábado nós temos estudado o Evangelho de Marcos. Segunda-feira, terça-feira são temas aí variados e na quarta é filosofia. E segunda, quinta, sexta são vídeos chamados shorts, que são pequenininhos, de menos de 1 minuto. E aí também você pode então ver vídeos aí de segunda a sábado. E aí eu espero que você aproveite aí, tá bom? Se inscrevendo, compartilhando, deixando like, comentários, tudo que você quiser, certo? Então vamos lá, que eu já ia começar, né? Agora eu vou começar mesmo. Falando sobre os sofistas. Os sofistas, eles eram professores, né? Podemos dizer assim, filósofos, professores, digamos. E eles viajavam por diversas cidades ensinando. E eles eram hábeis na retórica e na oratória. Então, eles eram hábeis nisso, né, na arte de argumentar, e o interesse deles era ganhar discussões. Lembra que na Grécia Antiga existiam ali areópagos, locais onde as pessoas se reuniam, mercados, e elas entravam em discussões, em conversas sobre muitas coisas, principalmente política. E aí os sofistas, eles se tornaram habilidosos em ganhar discussões. E eles vendiam o seu ensino. Então eles não ensinavam de graça, né? Eles ensinavam principalmente para jovens, mas também para adultos, crianças, em como falar bem em público, em como falar bem, em como argumentar e em ganhar discussões. Hoje em dia a gente se envolve em algumas discussões e a gente quer ganhar a discussão, né? Mas às vezes a gente fica nervoso, às vezes tem gente que chora enquanto está discutindo, tem gente que altera a voz porque tá com raiva, porque quer ganhar a discussão. E a gente vai tentando discutir. Eu tenho um problema muito sério. Rapaz, minha cabeça eu esqueço das coisas. Aí quando eu chego em casa, acho que acontece isso com você também, né? Com todo mundo. A gente chega em casa, a gente lembra de alguns argumentos que a gente poderia ter usado para ganhar a discussão. E esses homens, eles eram peritos, eles eram bons nisso, em levar as pessoas na lábia, em ter argumentos e ganhar a discussão, né? Mas o termo sofista significa perito no saber. Então, eles, por serem filósofos ou por estar nessa caminhada, eles deveriam desejar a sabedoria, desejar o saber e o conhecimento. Só que acabou que ser sofista se tornou algo pejorativo, porque eles não tinham compromisso com a verdade. Eles não estavam interessados na verdade. Eles estavam interessados em ganhar uma discussão. Eles estavam interessados em ganhar dinheiro, ensinando as pessoas como argumentar, como falar bem, como fazer perguntas interessantes, boas, ter uma boa aparência na frente das pessoas, sendo aquele que se sobressai diante dos demais. Então imagine uma discussão, várias pessoas, e de repente uma pessoa sobressai na discussão. Ela tem bons argumentos, ela tem uma boa memória, ela traz fatos, ela traz estatísticas, ela traz pensadores, né, que dá ali um respaldo teórico, ela faz citações de grandes pensadores para argumentar e para dar força ao seu argumento. Então essa pessoa é um sofista. E mais do que isso,
esse sofista ele não tinha aquele compromisso com a verdade, que isso é uma coisa que afeta, né, nos afeta quando a gente escuta isso. E acabou que eles tiveram alguns opositores, né, posteriormente, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles não gostavam, não eram interessados neles por conta dessas coisas, né, dessas artimanhas deles, né. Mas existiu grandes filósofos sofistas, que foi os que mais se destacaram, Protágoras e Górgias, e Platão até os considerava dignos de certo respeito, diante de todos que existiram, né? Platão tinha então uma certa, assim, admiração, dizia que tudo bem, né? Um certo respeito por Protágoras e Górgias. Então o sofista ele acabou sendo considerado como um enganador, que usava argumentos aparentemente corretos, mas como eles não tinham compromisso com a verdade, então, no final das contas, muitas vezes eram falsos, eram mentirosos, eram problemáticos, né? Então, por exemplo, Protágoras, ele tem uma frase muito conhecida, e ele é muito conhecido. Ele disse o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, das que são por aquilo que são, e das que não são por aquilo que não são. Protágoras pretendia negar a existência de um critério absoluto, em condições de discernir ser e não ser, ou de discriminar ser e não ser, verdadeiro e falso. Critério é somente o homem, cada homem. Olha só o que ele diz. Como cada uma das coisas parecem a mim, tais são para mim, como a ti, tais para ti. Então, Protágoras é um problema muito sério que ele traz, porque é o relativismo, né? Para Protágoras, portanto, tudo é relativo. Não há um verdadeiro absoluto. E sequer há valores morais absolutos. Então, para ele, cada cultura, cada pessoa, cada geração tem a sua verdade. E não existe verdade absoluta. É interessante porque esse argumento de não existe verdade absoluta, que a gente escuta tanto, e tem tanta gente que fala essa bobagem, é uma bobagem, né, dizer que não existe verdade absoluta, porque essa frase quer ser verdadeira, mas ela própria se anula, ela própria identifica que ela é falsa, por não existir verdade absoluta, né? Então, obviamente existem verdades absolutas, obviamente, assim como a natureza tem leis da natureza, assim também existem leis como verdades absolutas no coração humano. Mas Protágoras dizia que não, que tudo é relativo, que o homem é a medida de todas as coisas. Então, o homem que diz o que as coisas são, né? Não precisa de outro para lhe dizer. E Górgias. Para Górgias, nada existe. Mesmo que algo existisse, não poderia ser conhecido. Mesmo que existisse e que pudesse ser conhecido, não poderia ser comunicado. É interessante que Górgias e Protágoras têm diferenças. Eles são sofistas, mas eles têm diferenças muito marcantes, né? Para Protágoras, tudo é verdadeiro. A verdade depende do ponto de vista do observador. Então, tudo é verdade. Por quê? A depender do observador, ele pode dizer que determinada coisa é verdadeira. E aí, ele é o pai, ou surge com ele o agnosticismo, né? Ele era agnóstico. O agnóstico é aquele que nem crê nem descrê. Tipo assim, com relação a Deus. Ele nem crê que existe Deus, porque não consegue ser provada a existência de Deus, mas também não diz que Deus não crê, porque também não pode ser provado que Deus não existe. Depende do observador. Tudo é relativo. Uns dizem que existe, outros dizem que não existem. Então, aqui caminhando bastante, né? Fazendo talvez uma ponte, talvez até sofrendo de algum anacronismo, mas Protágoras, ele é considerado aí como gnóstico. Tudo é verdadeiro, a depender do ponto de vista, mas tudo é relativo. Já Górgias, para Górgias, tudo é falso. Nunca conseguimos expressar a realidade. E aí ele é o pai aí, digamos, do niilismo, que nada existe para além daquilo que nós vemos e a realidade é essa, nua e crua, e nada faz sentido, nada
está para além. O ser humano e a realidade é essa daqui e acabou, né? Então ele aí, se nós levarmos ele a todas as consequências, nós podemos então chegar ao niilismo. Então os sofistas eram esses personagens que eu acabei de dizer. E é interessante, agora fazendo uma ponte aqui da teologia, né? Que Paulo, ele cita os sofistas em 2 Coríntios capítulo 10. Ele cita esse grupo de pessoas que existiam na época dele e que existem até hoje, né? E aí é interessante Paulo citar eles. Aí eu vou ler os versículos até chegar nele. É do versículo 1 até o 5. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenham de ser ousado. Eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Vocês lembram, né? Quem aqui é crente, está assistindo, lembra que a igreja de Corinto, na qual Paulo está direcionando essa carta, era uma igreja extremamente problemática. E aí ele está trazendo aqui uma advertência dura, mas uma defesa do seu apostolado. Continuando. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então Paulo está lembrando para eles, olha, a gente é ser humano. Paulo, então, ele era fariseu, dos fariseus. Ele era hebreu, mas ele tinha uma cidadania romana. Ele era um homem extremamente estudado, falava vários idiomas, conhecia profundamente a lei judaica. Era um homem extremamente capacitado, inteligente, um doutor mesmo da lei. Mas ele diz que, embora andando na carne e tendo todas as prerrogativas e diplomas da carne, ele não milita segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então Paulo está dizendo aqui que todo conhecimento, a palavra de Deus está anulando todos os sofismas, ou seja, argumentos bonitos, argumentos que vencem muitas vezes discussões, mas que são mentirosos, que não são baseados na verdade, porque os sofistas existiam também ali por todo o Oriente Médio e em Israel, pessoas que abraçaram até o judaísmo e quiseram levar o ensinamento judaico e também cristão, pensando aqui em Jesus, mas com os argumentos humanos. E Paulo está falando, olha, eu não preciso agir como os sofistas agem, trazendo argumentos para vocês crerem em Cristo através de argumentos. Não é isso. É crer em Cristo através da revelação dele mesmo, na obra da cruz. Então Paulo, ele está dizendo que o conhecimento de Deus anula fortalezas, destrói fortalezas e anula os sofismas, os ensinamentos com a aparência de saber, mas que são mentirosos. E hoje nós continuamos vivendo, sendo assediados por ensinamentos bonitos, pessoas que ganham discussões, ideologias bonitas, com aparência bela, aparência de verdadeira, mas que, se postas à luz da palavra, elas logo são vistas como realmente são: mentirosas, infrutíferas, infundadas e distantes de Deus. Então nós cristãos precisamos examinar as escrituras para que essas fortalezas possam ser destruídas, fortalezas criadas na nossa mente, mas que se distanciam de Deus. E a palavra de Deus pode trazer luz e destruir esses sofismas, esses conhecimentos aparentes e bonitos, mas que se afastam totalmente de Deus. Então fica aqui
aí a visão sobre quem eram os sofistas, o que eles acreditavam, qual era a sua maneira de viver, os principais, né, Protágoras e Gorgias, o que eles pensavam, e veja que há desdobramentos até hoje a respeito deles. Há muita gente relativista, acha que a verdade é relativa, acha que cada um diz o que é e como as coisas são, e existem também os nihilistas, que não existe nada, que a realidade é essa, né, empírica, materialista, e não é nada para além disso, e como a sociedade tem sido construída também sobre isso, e como pessoas têm abraçado esses pensamentos e, infelizmente, vivendo uma vida muito aquém do que poderiam ser. É isso, muito obrigada por você me acompanhar até aqui e até a próxima.